gravação iniciada, presidente. Obrigado. Nós começamos os trabalhos da sessão do dia 15 de setembro de 2020, com início às 14 horas. Foram julgados 2 processos que tinham sustentação oral. 58 e 59, nós vamos retomar do início da pauta, pela ordem. O item 50, recorrente Instituto Infantil Construindo a Vida. Relator Celso Nunes, matéria simples nacional. Vai, Celso, relatório e voto. Bem, bom, presidente, colegas conselheiros, o caso é esse mesmo, de exclusão do simples, e a questão aqui é bem simples mesmo para se resolver, presidente, porque trata-se de exclusão em razão de débito com exigibilidade não suspensa. E aqui, esse é o motivo da exclusão. A DRJ entendeu que, de fato, a contribuinte não conseguiu comprovar que os débitos estavam com exigibilidade suspensa. O contribuinte recorre, e esse é o relatório. Pode ir para o voto, então. E o voto aqui, presidente, eu estou não admitindo o recurso por intempestividade. A questão é bem simples. A recorrente foi intimada no dia 15 de dezembro de 2017, conforme o AR, juntado às folhas 32 dos autos, e protocolizou seu recurso no dia 5 de 2 de 2018. Então, um ano depois, é muito semelhante com aquele caso da relatoria do Paulo. Não sei também dizer o que foi que aconteceu. Então, em razão disso, estou reconhecendo a intempestividade, o recurso não preenche um requisito de admissibilidade. Mas você não está conhecendo o recurso? Não estou conhecendo pela intempestividade. Deixa eu te questionar o seguinte, o item 51, está no meu nome aqui, ele é um repetitivo desse processo? É isso? 51, deixa eu ver, presidente. Porque eu até, curiosamente, me chamou a atenção porque o nome do recorrente é Kelly Empreendimentos, e eu tenho no último dia Kelly Services, mas trata de DECOM. Com certeza não é da minha relação. Não, 51 é ENASA? Ou RENASA? Não, na pauta está no meu nome 51, Kelly Empreendimentos, não é isso? Não. Aqui 51 é ENASA. Estranho. Não sei o que aconteceu aqui, que tem talvez alguma manipulação indevida então da minha parte. É o ENASA, então tá certo, então tranquilo. O ENASA é seu mesmo. O ENASA é meu. Eu não sei o que aconteceu, eu devo ter copiado alguma coisa e colado em cima exatamente do ENASA. E eu acho que o restante da razão social da empresa é ENASA Empreendimentos Turísticos. Deixa eu só fazer a votação aqui. Todos de acordo, né? Não conhecendo do 50? Não, pior que isso deve ser escolinha, creche, né, cara? Isso. Realmente. Ô, Cleus, esse caso diferencia um pouco daquele do Paulo, porque do Paulo foi um ano mesmo. O seu virou o ano, mas foram dois meses, né? Menos de 2 meses. Foi 5 de 2 de 2018 e ele foi intimado 12 de 2017. É verdade. Tem razão. O Paulo era um ano, né? Foi no outro ano. Aí tem 2. Exato. Do Paulo era um ano, né? Mas foi por intempestividade. Não tinha o que fazer. Querem que eu leia o voto? Não, acho que não há necessidade, né? Eu já até registrei aqui unanimidade não conhecer do recurso por intempestivo. Vamos então ao 51, ENASA Empreendimentos. Só abrir o arquivo aqui, já está na pasta. Tadeu, por que a gente pulou alguns? Tem algum motivo especial? Oi? Nós não pulamos o 47, 46, 48?
Então, como a gente iniciou a sessão da tarde, eu resolvi fazer como a gente fazer a sessão, depois a gente volta lá no que ficou da sessão anterior. Esse caso aqui tem bastante alegações, vamos ver se... Não lembro se eu fiz um resumo, parece que não fiz, mas ele não é tão longo, vou ler aqui o... Então, o item 51, fazendo o relatório, é um recurso contra a decisão, julgou improcedente a impugnação apresentada contra o ADE de exclusão do Simples e autos de infração de RPJ, CSL, PIS e COFINS. A emenda citada, cientificado do acordo, a contribuinte interpôs recurso voluntário, na qual alega, eu vou ler as alegações deles, que o procedimento fiscal é nulo por ausência e irregularidade na emissão do MPF, que o lançamento é nulo por descumprimento do artigo 9º, parágrafo 5º do decreto 70.235, uma vez que foram lavrados autos de infração distintos para cada um dos tributos lançados, não tendo ainda se operado os efeitos da exclusão do Simples Nacional em face da ausência de trânsito em julgado da esfera administrativa do ato de exclusão. Na mesma hora, deixa... Alguma coisa aí? Que a autuação deveria ter se dado por meio de lavratura de auto de infração, notificação fiscal, a INFE, emitido por meio do Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional, CEFISC, conforme previsto no artigo 79 da Resolução CGSN 90/2011, que anula o ato declaratório de exclusão do Simples por descumprimento de requisitos legais para sua emissão, uma vez que a proposta de exclusão do Simples Nacional foi feita sem base em auto de infração ou notificação do lançamento devidamente formalizado antes da expedição, sendo imputado ao contribuinte a ocorrência de supostas irregularidades inexistentes no mundo jurídico. A exclusão do Simples Nacional somente seria cabível após a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendário, formalizados por meio de auto de infração ou notificação do lançamento, que não é permitido ao fisco acusar o contribuinte de ter praticado ato impeditivo da opção de permanência pelo Simples Nacional e de pronto determinar sua exclusão, transferindo-lhe o ônus de provar a inexistência do cometimento do motivo que veda a opção pelo regime simplificado, de modo que não cabe a sua exclusão, muito menos de forma retroativa a janeiro de 2010. Que ocorreu a decadência do lançamento de ganho de capital relativo ao ano de 2009, uma vez que a recorrente não foi notificada da constituição definitiva do crédito tributário no prazo referido no artigo 173 do CTN, que é nulo o lançamento por falta de competência do auditor fiscal responsável por sua lavratura, uma vez que o auto de infração em desfavor da empresa, obtido pelo Simples, deveria ter sido lavrado por meio do Sistema Único de Fiscalização. O lançamento somente poderia ter sido efetivado da forma como foi realizado após a exclusão definitiva do contribuinte do Simples, uma vez que os efeitos da exclusão só se tornam efetivos após a decisão desfavorável. Foi adotada técnica errônea na apuração dos tributos devidos, uma vez que foi adotado o arbitramento do lucro. Os valores recebidos a título de indenização não podem sofrer incidência dos tributos lançados, pois se refere exatamente à reposição do que o contribuinte perdeu em virtude da ocorrência de um irregular e ilegal embargo à obra de construção do hotel, tendo o município de Natal provocado a diminuição do seu patrimônio e privando do livre exercício de sua atividade econômica. Que a indenização recebida não representa riqueza nova, nos enquadrando no conceito de renda do artigo 43 do CTN, que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos era do município de Natal, que também era responsável por sua retenção, se cabendo a responsabilização da recorrente, que não houve uma descrição analítica dos cálculos do ganho de capital, observando que não foi aplicado o percentual de redução previsto no artigo 139 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Ao final, requer a nulidade do ato declaratório, em consequência dos autos de infração lavrado também. É o relatório. Ok? Não vou ter detalhe mais as acusações fiscais e os... Só entendendo, Matosinho, no próprio processo estão as duas coisas, o ato de exclusão e o lançamento. Isso, tem um apenso da exclusão e aí foi julgado junto pela DRJ. Ah, tá, ok. Ok? Da preliminar de nulidade. Bom, o recurso é tempestivo, atende aos pressupostos e deve ser conhecido. Preliminar de nulidade. A recorrente aponta seu recurso uma série de nulidades que invalidaria a exclusão do regime do Simples Nacional e também as autuações realizadas.
passaremos a abordá-las na ordem lógica da possível consequência que adviriam em face do seu reconhecimento. Alegação de nulidade em face de irregularidade da emissão do MPF, mandado de procedimento fiscal. A recorrente alega que o procedimento é nulo por ausência de irregularidade do MPF, uma vez foi emitido novo mandado de procedimento após o que determinava a realização de diligência e que houvesse ordem escrita da autoridade competente autorizando um segundo exame. Essa discussão do mandado de procedimento fiscal só mais, principalmente para Cléucio e Fabiana, não sei se Fabiana chegou a participar de algum julgamento de alegação de nulidade por mandado de procedimento fiscal ou não? Não chegou, né? Então eu vou ler aqui porque Cléucio também, não sei se a gente já teve aqui esse debate. A questão foi bem analisada pelo acordo recorrido, de sorte que reproduz o entendimento nele exarado e que adota como razão de decidir. Somente após o encerramento do mandado de procedimento fiscal de diligência, em 2 de agosto de 2013, foi instaurado o procedimento fiscal de fiscalização por meio do MPF-F, que é de fiscalização, em 12 de fevereiro de 2014. O procedimento de fiscalização tem o objetivo diverso do de diligência, visando auditar por amostragem o cumprimento das obrigações principais e acessórias por parte da empresa, tudo em conformidade com a portaria RFB 3014-2011. O mandado de procedimento fiscal, eu não vou ler aqui a regulamentação, se extinguiu com o termo de ciência de lançamento e encerramento do procedimento fiscal lavrado em 9 de dezembro de 2014. A fiscalização realizada deu origem à representação fiscal, exclusão do Simples Nacional de 22 de 9 de 2014, que embasou o ADE de exclusão e os lançamentos de ofício ora combatidos. Ante o exposto, resta claro não se tratar o caso do presente de reexame de período já fiscalizado, hipótese versada no artigo 906 do Rio, mas sim de procedimentos fiscais distintos, de diligência e de fiscalização, também com objetivos distintos. O FII observa que o mandado de procedimento fiscal, por se constituir mero instrumento de controle administrativo, não interfere na legitimidade do lançamento, que decorre da atividade vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, artigo 142 do CTN. A título de contraponto aos acordos citados pela interessada, trago o entendimento reiterado da Câmara Superior, conforme exemplificaram manifestações abaixo. Eu não retranscrevi aqui os acordos. Sendo assim, não prosperam as alegações de nulidade tanto do ADE de exclusão quanto do auto de infração em virtude da alegada irregularidade do procedimento fiscal. Os lançamentos de FII, nulidade do MPF, os argumentos expendidos já foram examinados, aí que ele reproduz o mesmo argumento tanto para o ADE quanto para o auto. Aqui volto ao meu texto. Com efeito, é completamente equivocada a leitura que a recorrente faz do artigo 906 do Rio, o que tange a necessidade de autorização expressa para um segundo exame da escrita do contribuinte em relação ao caso concreto. Desta feita, o procedimento fiscal se desdobrou em 2 fases distintas, uma por meio da realização de diligências prévias, amparado por um mandado de procedimento fiscal, e posteriormente da fase fiscalizatória, na qual foram realizados os atos de exclusão do simples e lavratura dos autos. Portanto, não foram 2 procedimentos de fiscalização sobre o mesmo período de apuração, mas apenas um, composto de uma etapa de diligência e outra conclusiva acerca dos fatos investigados. Demais disso, esse Conselho, em especial esse colegiado, possui jurisprudência majoritária no sentido de não reconhecer qualquer nulidade no lançamento em decorrência de eventual irregularidade na emissão do mandado de procedimento fiscal, como se colhe das emendas abaixo. Aqui eu cito algumas. Então, a questão do mandado de procedimento fiscal. Em regra, a gente afasta por não constituir um caso de nulidade, né? Seria um máximo uma irregularidade administrativa que poderia até ensejar algum tipo de questão disciplinar, até por não atendimento, mas não tem o condão de invalidar o lançamento. Aqui o colegiado vinha decidindo assim, e a majoritária jurisprudência do CAF é nesse sentido. O mandado de procedimento fiscal é um instrumento de controle interno da fiscalização. No caso aqui, ele alega que teria havido uma nova fiscalização que precisaria daquele autorização do delegado. Mas, na verdade, ela teve uma diligência que foi encerrada e depois teve uma fiscalização que foi concluída com o lançamento. Então, não houve fiscalização 2 vezes do mesmo período, é apenas um período. Entenderam? Não sei se ficou claro aí a discussão. O que é essa diligência, presidente? Eu já decidi várias vezes na questão do MPF. Para mim, eu até estava procurando aqui ver se tem uma súmula. Está na hora de, inclusive, de simular essa situação, né, de prorrogação interna do MPF. Mas eu só não consegui entender o que ele fez nessa diligência que não é fiscalização.
Eu não me lembro assim concretamente, mas como teve uma indenização do município, depois nós vamos tratar dela em relação a essa paralisação da obra que foi mencionada, eu acredito que foi alguma coisa preparatória para verificar se existia elementos para abrir uma fiscalização. Acho que tinha um indício, muitas vezes acontece isso, tem um indício, mas para não abrir uma fiscalização vaga, se colhe alguns elementos. E aí, depois pode até aproveitar esse elemento. Nessa diligência, porque até eu falo uma posição minha, eu entendo que é ato de controle interno e tal, mas a nova fiscalização, aí tem que ter autorização, né? Isso eu acho que... Não, mas tem. Aqui teve as duas. Teve a autorização para fazer diligência, depois ela foi encerrada, e foi aberta a fiscalização. Mas a minha dúvida é, essa diligência não é fiscalização. Ela não abriu uma fiscalização, fechou e depois veio abrir outra. Não, ela só foi olhar alguns elementos. Ela buscou alguns elementos subsidiários para ver se era o caso de abrir uma fiscalização. E aí ela não conclui nada, ela não faz lançamento, ela não diz que o contribuinte nem deve nem deixa de dever. É só um levantamento prévio. Para ver se vale a pena abrir fiscalização ou não, a verdade é isso. Em alguns casos ocorre isso. Se for feita a diligência e você constatar que precisa fazer um lançamento, então é necessário ser emitido um MPF de fiscalização. Não dá para fazer auto de infração só com a diligência. Você não poderia, com base na diligência, lá constituir crédito tributário. Não. Isso é procedimento. Então eu rejeitei essa preliminar, tá? Algum questionamento? Podemos seguir? Da alegação de nulidade da emissão do ADE. A recorrente suscita a nulidade do ato declaratório de exclusão por descumprimento dos requisitos legais para sua emissão, uma vez que a proposta de exclusão do Simples foi feita sem base em auto de infração de notificação do lançamento devidamente formalizado antes da expedição, sendo imputado ao contribuinte a ocorrência de supostas irregularidades inexistentes no mundo jurídico. Entende que a exclusão do Simples somente seria cabível após a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alternados de idênticas infrações, inclusive natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos. Conclui que não é permitido ao fisco acusar o contribuinte de ter praticado ato impeditivo, aquilo que eu já relatei. Novamente, não encontro reparo no acordo recorrido que rejeitou a alegação. Aí, a análise do acordo recorrido. Prática reiterada. O ADE de exclusão teve fundamentos seguintes dispositivos. Lei Complementar 123. Artigo 29, inciso 5º, constatada a prática de reiterada da legislação. E item 7, falta de escrituração do livro caixa ou que não permita a identificação da movimentação bancária. Resolução CGSN, também citada. Na representação fiscal que subsidiou o ADE, foi relatado que a interessada recebeu do município de Natal os valores de 9.500.000 e 10.061.000, respectivamente, nos anos 2010 e 2011. Entretanto, apresentou declaração anual simplificada sem declarar qualquer receita para esse período. Além disso, foi relatado que, após a intimação tanto a interessada não apresentou os livros diários, razão e caixa para o ano calendário 2009 e 2010. Por sua vez, a interessada afirmou que descabe se falar em ocorrência de declaração inexata no exercício 2010 e 2011 e falta de escrituração do livro caixa. Portanto, não aduziu motivos de fato de direito, razões e provas nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235, a fim de medir os fatos apontados pela fiscalização. Por conseguinte, tais fatos devem ser assumidos como verdadeiros. Argumentou o interessado que o ADE de exclusão não observou o disposto no artigo 76, parágrafo 6º, inciso 1, da Resolução CGSN 94 de 2011. Considera-se prática reiterada, aqui é a definição de prática reiterada. No caso, ao contrário do afirmado na manifestação de conformidade, os requisitos constantes do inciso 1, supratranscrito, foram atendidos. Isso porque, em razão dos fatos apontados na representação fiscal, foram lavrados em 9 de dezembro de 2014 autos de infração apontando, dentre outros ilícitos, omissão de receita nos anos 2010 e 2011, com arbitramento do lucro, em razão de ter sido apresentada a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais. Observo que na espécie para a lavratura dos autos era necessária a exclusão anterior do Simples Nacional. De outro lado, o fato de a ciência do ADE de exclusão ter se dado antes do início da ciência dos autos, sem nada interfere no atendimento dos requisitos constante aludido no inciso 1, uma vez que tal aspecto não trouxe prejuízo ao direito de defesa nem ao processo. Assim deve ser mantida a exclusão. Isso é do acordo. Falo eu, de fato, a representação de exclusão do Simples Nacional está assentada em 2 constatações da fiscalização.
A apresentação de declarações sem qualquer movimentação nos anos 2010 e 2011, e a falta de apresentação de livro caixa, referente aos anos 2009 e 2010, tendo sido expressamente informado pela própria contribuinte que não tinha registros contábeis desse período. A apresentação de declarações do Simples Nacional, completamente zeradas, em contraste com a identificação de recebimento de importâncias tributáveis, configura, sem dúvida, a prática reiterada da infração à legislação tributária prevista no inciso 5, do artigo 29 da Lei Complementar, assim como a falta de apresentação do livro caixa incorre nas situações prudentes previstas no inciso 7 do mesmo dispositivo. É certo que se trata de infrações relacionadas a obrigações acessórias, e até por isso, a sua simples constatação não enseja necessariamente por si só a lavratura de auto-infração por parte da autoridade fiscal, mas são fundamentos suficientes para a exclusão do Simples Nacional nos termos acima mencionados. A recorrente foi devidamente certificada do ADE e apresentou sua manifestação de conformidade, e não refuta a ocorrência das situações apontadas pela representação, limitando-se a propugnar pela prévia lavratura do auto de infração, o que, além de não ser exigido pela lei, é inaplicável ao presente caso, como observado acima. Não há qualquer inversão do ônus da prova, posto que a autoridade fiscal trouxe aos autos elementos demonstrativos da ocorrência das situações excludentes, não refutados pela recorrente. Destaque respeito à alegação de nulidade do ADE, que determinou a exclusão do simples. Aqui, o argumento central dele é a falta de lavratura do auto de infração, mas as hipóteses caracterizadoras ali, no caso, é não apresentação do livro caixa, tem uma auto de infração para isso, e, que seria item próprio, né, e a apresentação de declarações zeradas, reiteradamente no exercício, que existiam receitas correspondentes. Né? Então, esse é o foco. Fala, Gustavo. Em relação ao problema do livro caixa, eu até tenho voto nesse sentido, realmente não tem discussão. Não há necessidade de caracterização de auto-infração. Agora, presidente, em relação ao problema da prática reiterada, isso vem me atormentando desde longa data. E a solução proposta pela resolução aqui, em que é necessária a constatação dessa reiteração via notificação de lançamento, aí eu discordo um pouquinho. Eu acho que ele teria que ser cientificado sim da existência. Eu não estou falando se provoca nulidade, mas objetivamente eu acho que isso poderia provocar sim a improcedência do fundamento do ADE. Mas ele foi autuado, né? Sim, mas ele não tinha nem ciência. A gente julgou aqui o caso, por exemplo, de depósito bancário de origem não comprovada. Que é aquela coisa do ovo ou a galinha, né? Porque essa questão da prática, ele pratica a infração e, ao mesmo tempo, isso retroage. Então, mas vamos lá, por que da exigência de auto de infração? Para que a infração, de fato, seja destacada. 2. Pode acontecer, eu não estou falando que isso é correto, mas a boa-fé a gente presume. Aí eu deixei de entregar 2 declarações em 2 meses. Se eu tivesse sido notificado no primeiro mês, eu provavelmente não teria incorrido na infração no segundo. Então, eu acho que o auto de infração ele preenche o pressuposto da publicização desse fato. Entendeu? Então, assim, eu já cheguei a votar em caso do Simples, falando, olha, reincidência tem que ser reincidência em autuação, tem que haver pelo menos 2 autuações sobre aquela matéria. Enfim, é uma questão que sempre me incomodou e me incomoda profundamente. Então, assim, não acho que você esteja errado, porque existem 2 fundamentos autônomos. O segundo fundamento é inatacável. Mas em relação ao problema do auto de infração, isso me incomoda. Me incomoda porque quem tem ciência da reincidência da infração é só o físico que lavou a autuação. O contribuinte até então não sabia. Mas o contribuinte não sabia que cometeu infração? Não, formalmente não. A má-fé não se presume. Mas como é que você queria que ele fosse informado? Ele fosse, você está cometendo infração? Sim, auto-infração. Esperasse a cientificação do contribuinte do auto-infração para lavrar o ADE. Mas aí, se ele não tiver excluído do Simples, ele não pode houve ele constituído outra forma de apuração, nós até julgamos outra forma de apuração. Então, que ele não fizesse o ADE com base nisso, cara. Enfim, ele tinha 2 fundamentos, de fato, né? Assim, ele nem precisaria desse outro, né? Mas... Ele poderia autuar ele por
falta de recolhimento da parcela do Simples Nacional, mas a boca é larga, né? Então, enfim, eu não concordo com esse argumento. Assim, presidente, eu acompanho você nesse ponto especificamente, mas eu acompanho pelas conclusões. Repete, desculpa, falhou aqui, eu não ouvi. Nesse ponto aqui eu acompanho você, por conta especificamente da falta de exibição do livro caixa, mas eu realmente vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Né, porque essa questão da autuação, para mim, ele tinha que ter ciência, sim. E o argumento de que, não, senão ele não poderia ser autuado. Poderia, só que dentro do Simples Nacional. Ele apresentou zerado. Tem omissão de receita também é objeto de tributação, de exigência no Simples Nacional. Assim, é isso. Ok, Cléo. Bom, eu divirjo do que diz o Gustavo. Eu acho que prática de reiterada infração é algo que o próprio contribuinte tem ciência. Quer dizer, a conduta é dele. Não há necessidade da poder público ter que notificá-lo ou autuá-lo do cometimento de uma infração, porque ele tem que ser conhecedor da lei. Mas entendo as ponderações do Gustavo, eu acho que são pertinentes, muito relevantes, mas eu não iria por aí. Eu fiquei com uma dúvida, presidente, com relação à receita, que, quer dizer, ele extrapolou o limite do Simples também, nesses 2 anos? Não, o motivo não é extrapolar o limite. Mas ele não teve receita de 10 milhões, 9 milhões, eu vi alguma coisa aqui. Sim, mas aí como ele estava excluído, Cláudio, daí ele foi excluído por outro motivo, aí foi aplicado o regime de arbitramento depois. Aí nós vamos ver o tratamento tributário. Tá. Então, isso não foi motivo lá de exclusão. Não foi o motivo da exclusão. Seria um motivo, por exemplo, se vamos dizer, adotasse essa temática que o Gustavo levanta. No primeiro ano, ele poderia ter uma receita, né, que ultrapassasse e excluía por esse motivo, mas não foi esse o critério, não. Como ele não trouxe livro caixa, eles também excluíram pela... Alguém mais tem alguma ponderação, ou só nesse ponto, só o Gustavo pelas conclusões? Eu fiquei também com a pulga atrás da orelha aí em relação a essa questão da reiteração das infrações, porque a própria resolução lá, ela exige a lavratura, né, a formalização por meio de auto de infração. Você até transcreve aí. Sim. Então, me parece que realmente houve a restrição às situações em que o fisco lavra o auto de infração, isso daí está caracterizada a primeira infração, lavra o auto de infração, está caracterizada a segunda infração. Mas, de fato, aí há um argumento autônomo aí que é a questão do livro caixa, né, que não foi apresentado e que isso daí já é suficiente para a exclusão dele. Onde está isso, Paulo? No parágrafo 6º, inciso 1 aí da resolução 94. A questão são formalizadas, então, previamente, ou, assim, ela tem que estar formalizada, né, agora... Mas o lançamento sem a ciência do contribuinte não tem efeito, presidente. Seria alguma infração que haveria a formalização por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, haveria outra formalização por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, e aí sim estaria caracterizada a reiteração e ele poderia ser excluído do Simples. Mas ele não tem julgado assim, né? A gente já teve vários casos. Eu já até votei assim uma vez, mas nunca mais repeti esse meu voto. Eu não lembro daquela. Eu lembro que a gente teve essa discussão. Eu até retiro o comentário que eu fiz, agora vendo aqui a resolução. Gustavo, você tem razão. Eu lembro que houve um caso em que Gustavo suscitou essa questão, mas que a gente decidiu diferente, mas eu não lembro as particularidades, né? Até pela resolução, eu acho que tudo bem. Há 2 infrações em 2 meses subsequentes e está aprovado por meio do auto de infração. Mas a ciência do auto de infração, até para que sejam verificados os efeitos do próprio 145 que você tem ali, ela era impositiva. E não houve ciência. O ADS saiu antes da ciência, justamente por causa desse afã do fisco. A boca é larga, né? Então eu tenho que autuar o cara já pelo regime normal. Então eu já lavro o auto de infração para caracterizar o requisito, mas já despeço o ADE. Assim, enfim,
vai pelas conclusões no meu caso, mas não vai ter impacto nenhum do ponto de vista prático. Porque ele tem um outro fundamento, né? Sim, eu não lembro como era aquela situação lá. Eu lembro que houve já essa discussão no colegiado, mas eu não lembro porque naquele caso a gente decidiu diferente. Né? A primeira vez que eu... Nesse caso aqui, parece realmente que seria necessária essa lavratura aí, né? Mas... essa regra sempre existiu. A gente já jogou mais de um caso, eu tenho certeza. Mas enfim, alguém mais quer voltar pelas conclusões, quer divergir também? É que também o fundamento seria mais pelas conclusões, né? Fiquem à vontade. A divergência não vai trazer nenhum impacto, né, presidente? Porque tem o outro fundamento, então, no final do dia vai dar a mesma coisa. Presidente, eu quero até refazer aí, como existe uma norma, né, explícita e dizendo como que se caracteriza a prática reiterada, que tem que haver notificação de lançamento auto de infração, aí realmente me parece que é um requisito de validade para a caracterização da prática reiterada. Aí o que vocês estão querendo dizer, Gustavo e Cleuson, só para ver se eu entendi, não precisava ter sido lavrado vários autos de infração para mostrar a reiteração. Ele teria que ser autuado sobre vários períodos e, uma vez autuado, ele seria excluído. Essa deveria ser a ordem cronológica. É que eu falei. Acaba sendo uma condição para a exclusão por esse motivo, né? Eu, quando entrei no colegiado, ainda estava o Estera, eu acho que estava o Alberto também, se eu não me engano. Eu cheguei a apresentar a declaração de voto com essa posição. A reincidência teria que ser caracterizada por auto de infração sucessivo. Mas mais de um auto de infração. Mas, quando eu fiquei completamente vendido nisso, eu nunca mais repeti esse voto. No Simples Federal, ele é mais vago, né? Ele não tinha essa disciplina. Ele falava da prática reiterada. E o Alberto, inclusive, defendia que era nulo se não fizesse isso, dessa maneira aqui. Ele defendia a nulidade. Eu achava que era exagero. Para mim, até porque, às vezes, a fiscalização optava por lançar no Simples e depois excluir, né, por excesso ou qualquer coisa assim. O Alberto defendia até a nulidade. No âmbito do Estado... Perdão, Paulinho, vai lá. Não, pode falar. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a reincidência, no regulamento nosso, na lei, no RPTA, a reincidência tem que se dar pela lavratura de um mesmo auto de infração sobre a mesma, de dois autos de infração sobre a mesma matéria. Então é tração paralela. Mas, enfim, sexo dos anjos. Mas que é de um paternalismo exagerado, né? Porque você sabe que está cometendo a infração. Quer dizer, sabe? Quantas vezes existe a culpa em vigilando, a culpa sem ser dolo, né? Ou seja, errei, não sabia. Né? Às vezes você erra o cálculo de alguma mal interpreta e deixa de cumprir uma obrigação que você achava que estava sujeito a ela. Se você é advertido pelo fisco que você está errado, beleza, você saneia e vida que segue. O que chama a atenção aqui, na verdade, assim, que normalmente todos os casos que eu vi era ADE e auto de infração concomitantes. E aqui ele tem um ADE, depois que sai o auto de infração. Realmente tem assim um interregno de tempo entre um e outro. Eu para te falar, presidente, todos os casos que eu já peguei ADE e já depois o auto de infração no regime normal. Eu nunca peguei um caso em que houve o ADE e a autuação já pelo regime normal fora do Simples. Nós já julgamos. Nós já julgamos um caso que eu pessoalmente ele constituiu pelo regime normal e depois expediu o ADE. Ou seja, quando ele constituiu o crédito tributário, ele ainda estava no Simples, ele tinha que ter constituído no Simples. Aí nós até anulamos esse caso. E veja em recurso de ofício. Mas aí é outra situação, né? É outra situação. Bem, eu vou, tendo em vista até que ele tem um motivo autônomo suficiente aqui, eu vou mudar meu fundamento com base na ausência do livro caixa aqui, tá? Para manter. Vou refazer aqui essa referência. Atozinho, eu acho que os outros casos que a gente discutiu, na verdade, era de Simples Federal e que ele tentava aplicar essa questão da reiteração. E por isso que a gente não considerou lá. Eu acho que a gente já teve do Simples Nacional, não sei. Pode ser que não. Mas, enfim, eu vou centrar a manutenção aqui na não apresentação do livro caixa, que
é suficientemente relativizar esse outro argumento, dizer que ainda que tenha razão, sem, como a gente não tem um posicionamento ainda, uma coisa para amadurecer, eu também me sinto incomodado, como o Gustavo, dessa questão, mas como a gente vinha julgando, eu fui mantendo. Mas eu vou ficar forte aqui na não apresentação da escrituração. Tá certo? Certo. Outra alegação, agora nulidade do lançamento. Ela traz diversas alegações. A primeira é de que o lançamento somente poderia ter sido feito após a exclusão definitiva do contribuinte simples. Aquela alegação de que ela só poderia produzir efeito após o trânsito julgado. Né? Mais uma vez, a recorrente se equivoca na interpretação dos textos que regulam a determinação da exigência do simples. O que a resolução 94/2011, que foi revogada e substituída pela 140/2018, estabelecia no seu artigo 75, que tem previa mais, é o reconhecimento do efeito suspensivo ao ato de exclusão em face da apresentação da manifestação de inconformidade, de sorte que a empresa pode permanecer no regime até a decisão final do processo administrativo em que se discute a exclusão em consonância com dispõe o artigo 39, parágrafo 6º da Lei Complementar 123. O fato não impede a lavratura dos autos pela autoridade fiscal consoante o regime de apuração aplicável às empresas não optantes, dando consequência aos efeitos retroativos da exclusão expressamente previstos no artigo 29, parágrafo 1º da Lei Complementar. A possibilidade de lavratura de autos antes da decisão final sobre o ato de exclusão do simples foi pacificada por esse Conselho por meio da súmula CARF 77, perfeitamente aplicável por analogia. Aqui é a mesma situação, né? Aquela de não poder lavrar o auto de infração enquanto não houvesse a decisão final sobre a exclusão. Assim, eu estou rejeitando essa alegação. Aqui, a súmula é do simples, mas aí, nesse caso, não tem diferença nenhuma. Né? A recorrente alega ainda, em preliminar, que o lançamento é nulo por descumprimento do parágrafo 5º do artigo 9º do Decreto 70.235, uma vez que foram lavrados autos de infração distintos para cada um dos tributos lançados, não tendo ainda se operado os efeitos da exclusão. É mais ou menos um desdobramento desse argumento, em face da ausência do trânsito julgado. Bem, aqui eu já tinha... A alegação da recorrente somente faria sentido se estivesse correta a sua premissa de que o lançamento das diferenças apuradas deveria ter sido efetuado pelo Simples Nacional, o que, como vimos acima, não encontra amparo nas normas atinentes ao processo de exclusão, que não impede a lavratura do competente auto-infração para a formalização do lançamento de ofício dos tributos devidos em face da exclusão, por óbvio, em outro regime. Está correto o procedimento da autoridade fiscal efetuar a lavratura de autos de infração distintos para cada um dos tributos devidos, conforme previsto no artigo 9º do Decreto 70.235, conforme também apontou o acórdão recorrido. A competência legal para a formalização do lançamento é do agente autorizado por lei, que é o auditor fiscal da Receita, conforme indicado na decisão recorrida, não fazendo qualquer sentido a alegação de incompetência do agente pelo fato de não ter efetuado a lavratura por meio do sistema SAFISC. Tudo isso pôs no sentido de rejeitar a alegação. Aqui ele disse que o auditor era incompetente, quem era competente era o sistema. Então, assim, ainda que fosse via sistema, teria que ter um auditor para lavrar. Ainda não, né, Matheusinho? Ainda não. Então, quase lá, mas... Então, eu estou rejeitando também essa nulidade. Ok? Eu vou seguindo qualquer coisa, depois a gente colhe num pacote essa. Da preliminar de decadência. A recorrente suscita também a ocorrência de decadência do lançamento de ganho de capital relativo ao ano 2009, uma vez que a recorrente não foi notificada da constituição definitiva do crédito, no prazo referido no artigo 173. Aqui é aquele argumento de que a constituição definitiva seria após a confirmação final do lançamento. Né? Essa tese não se sustenta, né? De fato, tendo o prazo decadencial se deslocado para aquele previsto no artigo 173 do CTN, ante a ausência de qualquer recolhimento, e realizado o lançamento dentro do interstício de 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência faturador, nota-se cogitar de decadência, equivocando-se a recorrente ao atrelar
esta a constituição definitiva do crédito, situação não prevista na lei. Aqui a decisão de primeiro grau cita até um julgado do STF que fala sobre isso, né? A lavratura da autoinfração consuma-se o lançamento. A decadência é admissível no período anterior a essa lavratura, decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido ou decidido o recurso administrativo, há a constituição definitiva do crédito. Então, são duas situações completamente distintas, né? Não tem nada a ver. Então, estou rejeitando a preliminar decadência que foi aplicado o 173. Também não mencionei aqui, Fabiana, o prazo, porque a discussão é se aplicava o 173. Está sendo sustentado que é o 173. Mas está na parte que você transcreveu. Na transcrição está contado. Lá em cima, né? Está certo. Satisfeito. Já está ali. É verdade, eu mesmo que não reafirmei aqui. Sim. É bem simples, na verdade, né? Acho que é só uma coisa para deixar bem redondinho. Tem mérito. Aí é que eu vou entrar nas questões. No mérito, a recorrente alega que foi adotada técnica errônea na apuração dos tributos devidos, uma vez que foi adotado o arbitramento do lucro, que não pode ser aplicado aos contribuintes optantes pelo simples, que torna nulo o lançamento. Tal alegação não procede, na medida em que, conforme já abordado, neste voto, a contribuinte foi excluída do regime do Simples Nacional a partir de 2010, pelo descumprimento de condições obrigatórias para a permanência no regime. Estimado a optar por uma das formas de apuração possíveis, o interessado escusou-se de fazê-lo, conforme bem apontou o acórdão recorrido, e aqui eu transcrevo. De fato, diante da ausência de escrituração completa, ou ao menos do livro caixa, na forma prevista na lei, correta a determinação do resultado tributável pelo IRPJ-CSL por meio do arbitramento do lucro pela autoridade fiscal. Na sequência, a recorrente defende que os valores recebidos a título de indenização não podem sofrer incidência dos tributos lançados, pois se referem à reposição que o contribuinte perdeu em virtude da ocorrência de um irregular e ilegal embargo à obra de construção do hotel. Alega que a indenização recebida não representa riqueza nova, não se enquadrando no conceito do artigo 43 do CTN. Observa-se pelo relatório fiscal, item B, que a autoridade fiscal foi bastante criteriosa ao levar a tributação apenas da parcela proporcional da indenização relacionada com os lucros cessantes, excluindo da tributação a parcela relativa aos danos materiais sofridos pelo atraso da obra, custo de dispensa de empregados, acréscimos orçamentários pelo atraso de obras e encargos financeiros de financiamento. Proporcionalizando os valores recebidos em face do que foi pleiteado, a autoridade fiscal identificou apenas a parcela de 9,84% dos valores recebidos como tributáveis. A incidência da tributação sobre esta parcela foi bem fundamentada, tanto no relatório fiscal, quanto no acordo recorrido, pelo que peço verem aos meus pares para transcrever as razões e adotá-las como razões de ser decidido em face do reprise das mesmas alegações. É exatamente nesse sentido, a questão do lucro cessante é tributável, o que não é tributável são as indenizações pertinentes à reparação do dano, né? Não sei se vocês querem que eu leia o argumento da DRJ. Querem que eu leia? Não? Eu estou tranquilo. A recorrente sustenta ainda que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos era do município de Natal, que também era responsável pela sua retenção, descabendo a responsabilização à recorrente, ou da recorrente. Também neste ponto, não tem razão, e se, não lhe assiste razão, esse é um acordo recorrido que se pronunciou sobre a alegação. Destaque que a falta de retenção ao recolhimento pela fonte pagadora, no caso do município de Natal, não retira a obrigação do interessado de pagar o tributo na condição de contribuinte que praticou o fato gerador da obrigação principal. Nesse sentido, são as conclusões do parecer COSIT 1/2002, cuja íntegra pode ser encontrada no sítio da RFB. Assim comprovada a ocorrência do fato gerador, do IRPJ-CSL, independente de ter havido registro contábil, cabível o lançamento de ofício nos modos efetuados. Com efeito, a previsão legal de incidência de imposto na fonte, a atribuição da fonte pagadora de efetuar a retenção e o recolhimento do tributo, retido não exime o beneficiário de tributar a respectiva receita na forma prevista na legislação do imposto.
A ausência de retenção pela fonte pagadora, além de acarretar as penalidades previstas em lei, simplesmente desloca todo o recolhimento do imposto para o momento em que o beneficiário deve oferecer o respectivo rendimento à tributação, vez que não terá como compensar o imposto que deixou de ser retido. Assim procede o argumento. Por fim, alega que não houve uma descrição analítica dos cálculos do ganho de capital, observando que não foi aplicado o percentual de redução previsto no artigo 139 do Decreto 3.000. Decreto 3.000, Regulamento do Imposto de Renda, que afastaria a obrigação do pagamento do tributo sobre ganhos de capital na venda de ativo imobilizado. Sobre a alegada descrição analítica dos cálculos, verifico que, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal foi extremamente meticulosa e detalhista na apuração do efetivo ganho de capital experimentado com a venda da unidade hoteleira em seu relatório fiscal, item A, segregando parcelas relativas à venda do terreno, benfeitorias e bens móveis e detalhando os custos inerentes a cada um deles. Destaco, em especial, sua preocupação em quantificar o custo de benfeitorias, apesar do contribuinte não ter apresentado os elementos de sua escrituração que o comprovasse, atribuindo como custo o valor estimado em outro processo administrativo em que se apurou o valor da contribuição previdenciária devido em face da respectiva obra, conforme se extrai do seguinte trecho do relatório fiscal. Aqui eu fiz questão de destacar que o fiscal, ele, inclusive, deu custo. Um custo que normalmente a fiscalização não dá. Se o mesmo ele tendo pago previdência sobre o custo, aquele custo presumido, né, que é cobrado, a fiscalização não costuma dar. E nesse caso ele deu como o valor da obra, o custo que foi base para cálculo da contribuição previdenciária. No tocante à reclamação quanto à não aplicação do percentual de redução do ganho de capital, reporto-me ao quanto esclarecido na decisão recorrida. Vou ler aqui. O percentual de redução sobre o ganho estabelecido no artigo 139 do RIR se aplica à tributação de pessoas físicas, uma vez que se insere no livro 1 do regulamento, do mesmo nome, o referido dispositivo tem como matriz legal a Lei 7.713 de 88, que trata de rendimento e ganho de capital percebidos por pessoas físicas. De outro lado, a tributação do ganho de capital se deu em conformidade com a legislação citada nos enquadramentos legais da infração número 1 e 2 do auto, o qual não prevê a aplicação do percentual de redução pleiteado pela interessada. Como bem apontado na decisão recorrida, a aplicação do percentual de redução do ganho de capital reclamado pela recorrente não diz respeito à tributação de pessoas jurídicas, mas apenas das pessoas físicas. Assim, rejeito todas as alegações de mérito trazidas. Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade e de decadência, né, suscitadas e no mérito por negar provimento ao recurso. Ok? Paulinho? O relator. Gustavo? O auto foi muito bem feito e a análise da DRJ também, né? Foi. Foi bem esperado. Tanto que eu não costumo usar muito a decisão da DRJ, mas esse caso aqui era tanta repetição literal do argumento, aí achei que estava reconstruindo o prédio já edificado. Relator, presidente. Gustavo. Ricardo. Relator. Flávio. O relator, presidente. André. O relator, presidente. Clécio. Também acompanho o seu voto. Fabiana. Também acompanho. Ok, então, por unanimidade de votos, o colegiado vota no sentido de rejeitar as alegações de nulidade e de decadência suscitadas e no mérito por negar provimento ao recurso voluntário no item 51. Foi longo esse processo, né? Achei que era mais curto. Tudo bem? Podemos seguir? Querem intervalo? Vamos mais um para depois fazer o intervalo? O que vocês preferem? Fabiana parece que quer intervalo. Depende do tamanho do próximo. O intervalo no meio da tarde é sempre bem-vindo, mas se for um curtinho, a gente pode tocar. É isso que eu vou te falar. Tem 13 folhas. Acho que o próximo é meu e é um caso polêmico. Então, querem fazer um intervalo para aquele mais longo? 15 minutos? Por mim eu sigo, mas se quiserem fazer um intervalo. Vamos fazer uns 15 minutos, então, aquela paradinha técnica. Ok. Obrigado. Tá bom? Interromper, né, a gravação? Vamos interromper a gravação, por favor, Apoio.